Tudo bem, Lu? Tudo certinho? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, gente? Tô aqui hoje esperando, né, o nosso querido amigo Gustavo Albano. Gustavo Albano, promotor de justiça, primeira pessoa que realizou o acordo de delação premiada no nosso estado. É uma pessoa que tem muita capacidade, formado pela Universidade de Taubaté, promotor que atua hoje no patrimônio público, com atuação dirigida especialmente no GAECO, ou seja, no combate ao crime organizado. Então, acredito que vai ser uma exposição bastante enriquecedora, né? Dentro de um tema que eu reputo, pelo menos, um dos mais interessantes e instigantes dentro do direito penal. Lembrando que hoje a gente tem um acordo de não persecução penal, né? Que tem tudo base, de certa forma, aí dentro desse Instituto do Direito Penal Negocial. Eu vi que o nosso, né, expositor de hoje, nosso querido amigo Gustavo Albano, já se faz presente, então eu vou só pedir para ele solicitar e aguardar a solicitação dele para a gente começar a live, né? Começar a exposição dele. Lembrando que ele já falou sobre esse tema na Escola Superior do Ministério Público, inclusive de outros estados, em virtude até mesmo de ter sido um dos primeiros a realizar em todo o Brasil. Foi a terceira acordo de delação premiada no país e primeira do estado. Então, já aceitei aqui e vamos, então, receber, né, o nosso querido palestrante. Tudo bem, Gu? Tudo Fala, certinho? Guga. Tudo bem? Tudo bem. Estava falando de você, falando que você realizou o primeiro acordo de não persecução penal aí, né? Delação premiada, inclusive, no estado de São Paulo, formado pela Unital, né? Ou Sim. seja, atuação no GAECO. Então, fico muito feliz hoje de estar conversando com você e trazendo você para falar para os nossos alunos. Cara, obrigado pelo convite aí. Tenho um carinho enorme, né, pela Unital. Estudei aí, fui aluno do seu pai, inclusive, no segundo ano. Não vou falar o ano que eu fui, para não falar a idade. Tô brincando. Mas, cara, é uma honra falar para você, para os alunos da Unital, da minha querida antiga faculdade. A gente tem, só para saber, mais 50 minutos, uma hora de live, quanto tempo que é? Seria uns 50 minutos de live. Tá, vou ter meio que dar uma corrida, né? Porque geralmente quando eu falo umas 2 horas, porque é muita coisa. Uhum. E eu queria, se você quiser fazer uma introdução, eu não sei como, a gente nem chegou a combinar isso, mas como Não, que você. pode falar. A palavra é sua, a exposição está aberta, né? E, obviamente, os alunos vão trazendo questionamentos, e esses questionamentos, depois, ao final, a gente pontua, sem nenhum entrave. Tá. Cara, assim, na verdade eu sempre fui apaixonado por esse instituto, pela delação. Na verdade, o nome vulgar é delação premiada e o nome correto é colaboração premiada, porque não é só delatar, né? Vamos começar por aí. É colaborar, o principal é colaborar, porque o simples fato de delatar não traz qualquer efeito jurídico. E o que as pessoas muitas vezes confundem, a imprensa confundem, falando: ele vai lá, cagueta, mente só para ser solto, para conseguir uma pena menor. E não é bem assim, né? As pessoas, o delator, o colaborador, ele precisa trazer provas nesse sentido ou indicar as provas nesse sentido. Então, só para fazer esse primeiro parênteses. Eu vou dar só um parâmetro histórico para a gente ver a diferença. É que, assim, eu sou apaixonado pela Operação Manipulite, Operação Mãos Limpas na Itália, que conseguiu desvendar todo um esquema de tipo a Lava Jato na década de 90 e que recuperou US$ 1 trilhão para a economia italiana na época. E ela começou com uma delação premiada. Da mesma forma, e foram milhares de políticos envolvidos, entre prefeitos, administradores locais, políticos de partidos, dos principais partidos da Itália, e além dos empresários do tipo aqui no Brasil. Além disso, a gente tem a delação premiada, a colaboração premiada, desde a década de 50 nos Estados Unidos. A gente só foi pegar a máfia em Nova York graças a uma colaboração premiada. Existia um mafioso que pegou prisão perpétua, que a polícia nunca conseguia pegar. Isso,
ela investigava ele há mais de 10 anos, o Johnny Gott. O apelido dele era Johnny Teflon, porque não pegava, nada conseguia pegar ele, nada grudava nele. E graças a uma colaboração premiada, na década de 50 nos Estados Unidos, é que isso conseguiu. Além disso, a máfia italiana só foi descoberta com a colaboração premiada. Não se sabia sequer quem era. Se pegou o maior mafioso, o apelido dele, o apelido dele era A Coisa, e não sabia nenhum nome, que era Casa Nostra. E só se foi descobrir todo o esquema graças também a uma colaboração premiada em que o cara delatou e colaborou colocando escutas ambientais dentro das reuniões da Casa Nostra, ou máfia italiana. Tá? Fazendo essa primeira abordagem histórica, a gente vê que assim, o Brasil é uma coisa que é muito nova, e as pessoas falam, mas é novo, Instituto Novo. Só que nos Estados Unidos existe há 60 anos. Na Europa já existe há muito tempo. Tá previsto, para você ter uma ideia, no Código de Processo Penal alemão de 1988. De 88. Tá? Foi reconhecida pela Corte Constitucional Europeia, foi reconhecido já constitucionalmente pelo Tribunal Superior, o Supremo Tribunal da Alemanha, dentre outros países. Então, no Brasil é que a gente está começando a engatinhar, tá? Existem, primeiro, o principal que eu acho é que assim, a gente vai fazer um pequeno, primeiro a diferença. Por que a colaboração premiada pega os autores de crime de colarinho branco e não pegam os criminosos comuns? Homicídio, latrocínio, roubo, sequestro e tudo mais. Por que não se oferece? Não. Existe já uma posição consolidada na jurisprudência de que pode-se para qualquer crime. Tá? Não existe vedação. Apesar de constar na lei de organização criminosa, não há vedação para qualquer outro crime. Por quê? Princípio da proporcionalidade, razoabilidade, de que o que você pode para o crime mais grave, você pode para o crime menos grave. Uhum. Só que a gente tem aí uma diferença de perfil de autores de crime. O autor de crime, eu tenho 17 anos de MP e de Ministério Público, e o autor do crime de colarinho branco é aquele cara que está acostumado, que mora numa mansão, ou que mora num condomínio fechado, que nunca passou um perrengue, entendeu? Então, ele não aguenta um dia na prisão. E não é que se vai prender por causa disso, mas ele é aquele cara que, se ele vai preso, ele não tem, entre aspas, eu vou colocar bem entre aspas, a lealdade com os demais comparsas dele. Diferente do mundo do crime normal, em que você pode prender, o do lado pode ter sido preso junto, e o cara, se ele vai assumir para ele, não fui eu, foi só eu, não cagueta, entre aspas, ninguém. Por quê? Porque no mundo do crime, vamos dizer assim, nesse mundo mais do crime de rua, existe no mundo criminal mesmo, na verdade, no mundo criminoso existe esse, vamos dizer, entre aspas, esse código de ética entre, não que eu ache correto, mas existe como existe. Por exemplo, eu fiz estágio nos presídios aí de Taubaté, Tremembé, do P-Mano, P2, aí tudo aí que todo mundo aí da região conhece. E existe essa questão de, assim, existe um código de ética, existe código de ética do PCC, existe um código de ética entre os presos e tudo mais. O quê? Tanto que quando tem rebelião, o que é o primeiro que morre? Cagueta. É cagueta, famoso X9, e é estuprador. Quando a gente vai para um outro patamar de crime, que é a colaboração premiada, é o cara que não tem, aquele cara que tratou com o outro, que não é, assim, comparsa assim, recebeu o dinheiro por fora, o dinheiro público por fora, ou fraudou algum documento para uma licitação fraudulenta, e ele não tem qualquer envolvimento com outro cara e ele quer tirar o dele da reta. Então, aí a gente começa a entrar num segundo patamar, o que a colaboração premiada traz de benefício para o combate à impunidade. Que antes, o que o criminoso fazia? Ele cometia o crime, ele
destruir a prova. Hoje, o cara comete o crime e guarda a prova. Porque ele fala, se eu cair amanhã, é minha carta de negociação. Entendeu? Então, muitas vezes, já aconteceu de colaboração premiada minha que eu sequer conhecia, a pessoa nem estava sendo investigada, mas o advogado me procurou, e o cara veio e falou assim, doutor, eu tenho isso de prova, uma hora o senhor vai chegar em mim, eu quero fazer um acordo já. E daí você pega e aí você vê essa diferença. Por quê? Porque os crimes de colarinho branco, famosos crimes de colarinho branco, são os crimes de corrupção, a prova é muito mais difícil, porque não tem prova testemunhal. O dinheiro para rastrear, às vezes passa por 10, 15 contas para chegar com não sei quantos laranjas. Então, o que acontece? Quando a gente pega e consegue rastrear esse dinheiro através do quê? Do colaborador, porque ele simplesmente chega no Ministério Público e fala assim, olha, tá aqui o extrato bancário da minha transferência para conta em Luxemburgo, de Luxemburgo foi para o Canadá, do Canadá foi para o Japão, do Japão para o Vietnã, do Vietnã chegou na Suíça. E daí, com todos esses extratos, você pega e simplesmente você rastreia, faz a quebra do sigilo bancário, com cooperação internacional, e o outro cara com o qual ele delatou, toda a prova documental está lá. Chegou lá e o cara vai falar assim, ó, tá vendo? Aquela pessoa, e a pessoa com quem o dinheiro está na conta, às vezes não é do cara, é o empregado dele do sítio lá no interior do Mato Grosso. Daí você vai, o cara está registrado, o cara é lá que ganha um salário mínimo, que mora numa casa de pau a pique, tem 10 milhões de euros na conta, entendeu? Então você consegue produzir prova, levantar essa documentação, hoje muito mais fácil. Tanto que, por que antes, vamos pôr aí de 5 anos para trás, o que se falava? Que a justiça era para pobre, entendeu? Que o político não caía, que não acontecia nada, que a justiça privilegiava os ricos, os grandes e tudo mais. Hoje, não. Hoje você consegue chegar a todos. Por quê? Porque o meio de investigação melhorou. Com a colaboração premiada, às vezes aquela prova, você não tem testemunha, você não tem documento, você não tem por onde chegar para puxar o primeiro fio. E aquele cara chega assim, com 10 fios para você puxar. E ele fala, ó, tá aqui. E daí as pessoas falam, mas existe uma impunidade. Só que assim, o que vale mais? Você proteger que eu digo, dar um benefício, que daí depende do grau de colaboração da pessoa, para uma pessoa em que você vai pegar toda uma cadeia, e você vai pegar os peixes grandes. Você dá o benefício para o peixe pequeno para pegar os peixes grandes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se não tivesse colaboração premiada, não teriam retornado já para os cofres da Petrobras mais de 10 bilhões. A Petrobras hoje talvez estaria muito mal das pernas. O dinheiro que retornaria para os cofres públicos seria muito, muito menor do que é. Só a gente fazer uma comparação histórica aí do que foi feito antes, do que foi feito antes de combate à corrupção, antes da colaboração premiada e depois da colaboração premiada. Tanto que, assim, qual que era a alegação da defesa, assim, papel da defesa, obviamente, mas qual que era a alegação da defesa quando tinha uma colaboração premiada? Era só assim, olha, ela não discute a prova, ela fala, porque a delação premiada é nula, porque o cara estava preso e não pode, tudo mais. Daí eu pergunto, se pode, você tem 2 clientes, se pode para o seu cliente solto, por que não pode para o seu cliente preso? Qual é a diferença de tratamento? O processo penal diferencia o tratamento do réu preso do réu solto? Não. Então, a gente tem com isso, e daí o que aconteceu? O Ministério Público começou a usar, por analogia, a lei de organização criminosa para a colaboração premiada. Tanto que, assim, o primeiro acordo foi da Lava Jato, o segundo acordo no Brasil foi num crime de corrupção no Espírito Santo, e o terceiro acordo no Brasil inteiro foi o meu em relação à questão de
de funcionários fantasmas, a famosa rachadinha, que está hoje tão em moda. E assim, com uma delação premiada, eu tinha 3 investigados, com uma delação, e assim, e uma devolução aos cofres públicos de R$ 30.000. Com uma delação, colaboração premiada, a gente aumentou para 20, nesses 20 foram mais 3 colaboradores. No total, o processo hoje conta com 217 réus, em 14 processos desmembrados, e bloqueio de R$ 21 milhões. O que era R$ 30.000 virou R$ 21 milhões. E assim, só que qual que é a diferença? Ah, mas os caras saíram impunes. Não, não saíram impunes. Eles vão devolver o dinheiro aos cofres públicos da mesma forma, porque isso é obrigatório, tá? Só a única coisa é que, dependendo da colaboração, como eu disse, ele vai ter uma pena menor ou ser isento de pena. Ah, mas daí isso aí é uma negociação entre o promotor, o colaborador e o advogado. O promotor pode forçar alguma coisa? Não. Se é na área criminal, é o juiz vai para o juiz e o juiz vai analisar e falar, não, está desproporcional. O promotor está sendo muito, entre aspas, bonzinho, os benefícios para o colaborador são poucos, ou são muito pesados. Volta para o MP para refazer isso. Se o MP não concordar, o juiz não homologa. E na área da improbidade, no inquérito civil, você vai para o Conselho Superior do Ministério Público, que também vai analisar o quê? Se atende os requisitos, entre aspas, por analogia à lei de organização criminosa, e o principal, a proporcionalidade, a razoabilidade da da contra-oferta. Ó, eu estou dando para investigação esse esquema, o Ministério Público vai conseguir recuperar os cofres públicos, tanto eu dou essas provas ou esses meios de prova, e a partir daí você analisa, olha, vale, não vale, não vale, só que eu já tenho, não me interessa. E qual é o principal, assim, é que o cara não pode mentir, o cara não pode ocultar, e ele não pode voltar a cometer novo crime ou novo ato de improbidade. Por quê? Porque se ele cometer, ele causa uma revogação do contrato, que é um contrato, isso aí é com fundamento no direito norte-americano, e é revogado, as provas continuam valendo no processo, só que ele não tem o benefício, entendeu? Então, assim, você pega e, olha, você descobre no meio do processo que o cara não contou tudo que ele sabia, ou que ele não trouxe toda a prova. E daí ele pega e ele vai falar, você vai apresentar, ele vai ter obviamente um contraditório para isso, mas se ficar provado isso, o benefício é revogado. E qual é o bom disso? Porque é o seguinte, quando ele colabora com a investigação e ele delata 2, 5, 10 réus, você vira para ele e fala. E, na verdade, você alerta. E o advogado está do lado também. Porque tudo é gravado, até pelo pacote anticrime agora. Já constava antes, mas que é gravado e tudo mais. Mas o seguinte, olha, deixa eu te falar. Você sabe que você está delatando 10 pessoas usando esse benefício. Essas pessoas no processo amanhã podem usar do mesmo benefício. E se elas verificarem, se elas sabem que você omitiu alguma coisa ou que você mentiu, elas vão quebrar e elas vão pegar para ela a colaboração. Elas vão fazer uma nova colaboração falando, olha, o seu colaborador aqui omitiu fato A, B, C, mentiu na prova A, B, C. Então, o cara, assim, além de toda uma instrução processual durante o processo, tem os caras que ele delataram que podem falar, peraí, o seu colaborador omitiu. Porque, obviamente, nesse jogo, um quer mais o benefício que o outro. Entendeu? Tanto que você vê a corrida que é de colaboração premiada. Existem advogados especializados só em colaboração premiada. Entendeu? Hugo, só fazendo uma quebra, né? Duas coisas que você pontuou que são bastante interessantes. A primeira é justamente a quebra da linha argumentativa que algumas pessoas elas professam, no sentido de que a delação premiada ou colaboração processual, né, ela seria um novo sistema inquisitivo.
Porque eles falam assim, só mudaria a figura do juiz para a figura do promotor, porque o promotor ele participa, né? Ele teoricamente, alguns falam, forçaria o ato. Então você já meio que respondeu esse questionamento. Achei bastante interessante. E a segunda, que antes de você começar a exposição, eu tinha falado que ela é fruto do direito penal negocial, né? Colaboração processual propriamente dita. E hoje o acordo de não persecução penal ele vem nessa mesma linha, nessa mesma proposta. Exato. Você pontuou o pacote anticrime, justamente trazendo aí, né, aquela situação das pessoas que descumprem determinados atos e as sanções que elas vão obviamente ter. Então eu achei bacana porque alinhou obviamente aquilo que eu trouxe antes de você começar a sua exposição. Então foi bacana, justamente por isso. Mas desculpa fazer a quebra, Não, acho mas que era não, então. válido. E daí, entrando nessa seara sua, quebrando mais ainda os argumentos, é que assim, a colaboração, primeiro, quando o advogado procura, agora pelo pacote anticrime, ele tem que fazer uma petição ao Ministério Público, falando, olha, o meu cliente quer fazer uma colaboração. Então, cadê o forçoso aí? Segundo, ele já deu o que acontece. Você faz um termo que é o importante pontuar, que eu acho que é uma coisa bastante importante, aquele termo de confidencialidade. Por quê? Porque o que acontece? A pessoa pega, você vai negociar, você vai começar uma negociação, como você disse. E o cara vai trazer as provas. Se amanhã não sair acordo, eu, como promotor, o Ministério Público, não pode usar essas provas. Essas provas são consideradas ilícitas. Elas só têm validade no mundo jurídico quando homologadas pelo juiz. Ou do tipo, eu concordo com o acordo, a gente manda para o juiz rejeita, manda para mim, eu falo, não, desse jeito eu não quero, e daí o juiz manda para o juiz e fala, não, dessa forma não vai ter acordo. Essas provas estão afastadas do processo. Não podem ser usadas, porque são consideradas provas ilícitas se eu usar. Agora você tem também pelo pacote anticrime a proibição de você contar que está fazendo tratativas com colaboradores, e já existia antes a questão de ficar sob sigilo até o oferecimento da denúncia ou da ação civil pública. Sempre quando eu falo ação civil pública é por analogia, porque não existe um regramento. Não existe um regramento ainda, porque o artigo 17 da Lei de Improbidade proíbe ainda, só que o STF, o TRF, TJ, São Paulo, STJ já admitem com base no argumento de que e aí o argumento técnico para quem fala que não cabe na improbidade é o seguinte: o Brasil, as convenções internacionais têm força no Brasil, não tem? Então o que acontece? A Convenção de Mérida, ou a Convenção de Combate à Corrupção, no artigo 37, ela prevê a colaboração premiada e os benefícios em todas as áreas. Como ela prevê isso, e o Brasil é signatário dela, e ela entrou no ordenamento jurídico posterior à lei de improbidade, ela revogou tacitamente, sem redução de texto, o artigo 17, parágrafo 1º da lei de improbidade. Então, assim, a lei proibido o acordo, o princípio da obrigatoriedade somente é mitigado se houver uma colaboração premiada ou um acordo de não persecução na área de improbidade. Só que na área de improbidade, a gente sabe, as ações civis públicas demoram muito mais tempo do que as ações penais. Porque o rito é muito mais demorado e tudo mais. Você tem ações civis públicas, eu tenho, na primeira instância, 5, 6 anos rolando. Entendeu? E você dá uma celeridade para os cofres públicos, porque aquele dinheiro está voltando. Não é que o bem está bloqueado e vai voltar daqui a 15, 20 anos. Vai voltar imediatamente. Tanto que os acordos, as colaborações, os acordos de não persecução feitos pela minha promotoria vai retornar, você vai devolver tipo 7 milhões. 30 dias para devolver. Não tem, então não tem acordo. Não, dou um jeito. Entendeu? Então, é dessa forma. E daí o que acontece? A outra questão também, aí a gente vai entrar um pouco na doutrina para os alunos e tudo, é a questão, o delegado pode fazer? Sim, o delegado pode fazer, só que existe uma discussão, que ainda é uma coisa recente na doutrina, qual é a participação do Ministério Público nesse acordo? O Ministério Público tem uma posição da doutrina que entende que o Ministério Público tem que participar efetivamente das negociações,
E a outra parte fala, não, o delegado manda lá para o Ministério Público analisa, concorda ou não e manda para o juiz. Então existe hoje ainda não existe uma posição consolidada em relação a isso. A outra questão também importante de pontuar é a questão seguinte, o acordo de colaboração premiada, o juiz deve verificar somente se atende às formalidades ou ele deve entrar no mérito da prova e analisar já de cara. Existem as duas posições também. A minha posição é que o juiz deve já analisar. Por quê? Aí eu estou sendo pró-réu mesmo. Porque pela questão do princípio da segurança jurídica. O cara vai lá, traz todas as provas e apresenta tudo. Daí você fala assim, o Ministério Público entra no acordo que assim, ó, sua pena vai ser reduzida pela metade, você vai começar em regime semiaberto, por exemplo, porque a pena vai dar isso. Pelo pacote, agora, só um adendo nisso aí, pelo pacote, a alteração do pacote anticrime para o que era antes, é que antes era possível você aplicar, por exemplo, um regime diferente da quantidade de pena, do artigo 33 do Código Penal. Hoje, não mais. O pacote anticrime veda que você aplique regime diferente da quantidade de pena. Então você pega e você prevê lá, ó, pelo cálculo da pena vai dar regime semiaberto e você vai a pena vai ser, a redução vai ser essa, tal. O juiz, o que eu acho que ele tem que, a minha posição e a posição de uma parte da doutrina e da jurisprudência é de que o juiz tem que analisar isso, a real colaboração do colaborador, né, nesse momento que chega o acordo, para somente na sentença ele verificar essa prova que ele trouxe realmente foi válida e tudo mais. Não dá para ele, na sentença, virar e falar assim, imagina que assim, o colaborador traz XYZ, promete trazer XYZ, confirma, é ouvido como informante durante a instrução, e ele pega e fala, XYZ, tudo é confirmado. E o juiz que tinha, no primeiro momento, falado, olha, ok, está homologado esse acordo, chega na sentença e fala, não. Eu entendo que a pena não vai se reduzir pela metade, vai reduzir só 1/3. Eu acho que, para mim, afeta a questão da segurança jurídica. Existe outra posição que não, que o juiz pode simplesmente, ele deve só no primeiro momento se atentar às formalidades e depois ele pode, por exemplo, diminuir a mais ou a menos. Teve um caso quando o Sérgio Moro ainda era juiz, que ele fez isso. Ele diminuiu, diferente do que era da colaboração, ele diminuiu a mais para alguém do PT, eu não lembro, e o MPF tinha recorrido. Eu não lembro, eu não cheguei a ver o resultado desse recurso, mas já teve caso assim, entendeu? E agora, com relação à área de improbidade, você segue, por analogia, exatamente todos os mesmos regramentos. Por quê? Porque é o seguinte, vamos dizer, o cara está sendo investigado no crime e na improbidade no inquérito civil no Ministério Público, na promotoria criminal, na promotoria do patrimônio. Daí ele pega e ele faz um acordo no crime. Só que ele não pode fazer na improbidade porque ele não está previsto legalmente. Só que assim, o cara vai entregar as provas, fazer a colaboração, confessar tudo para ser condenado na improbidade. Entendeu? Então ele vai falar, não vou fazer. Eu vou ser condenado no outro, eu quero também um pouco de benefício. O benefício daí, quando a gente faz, a reparação do dano, obviamente, sempre é obrigatória. Sempre. Isso aí você não pode negociar com dinheiro público, mas você vai falar o seguinte, ó, ao invés de você ficar, vamos lá, proibição de contratar com o poder público por 8 anos, você vai ficar 5. Ao invés de você... por exemplo, dependendo do caso, por exemplo, quando é caso menos, não, perda do cargo sempre eu prevejo, mas, por exemplo, perda dos direitos políticos, isso é uma coisa também que você só pode fazer judicialmente, você não pode fazer em acordo de não persecução, porque como é um direito constitucional, somente via decisão judicial, tá? Eu confesso para você que eu já tentei, só que o próprio Conselho Superior negou, falou não pode. E daí voltou para mim, para eu adequar, e eu refiz.
Hoje eu tenho na minha promotoria posso por umas 30 colaborações e uns 50 acordos de não persecução só na área de corrupção. Uhum. Entendeu? E ó que é bastante acordo de não persecução, né? Porque a lei é de agora. Sim, mas hoje em dia, o que acontece? Principalmente político, os caras não querem ser envolvidos em escândalos. Então o cara vai lá e ele faz o acordo. Por mais que assim, que tenham as penas, ou ele não quer, a manchete diz, está sendo processado, foi condenado, os bens estão bloqueados, entendeu? Então, aqui tem uma pergunta até da Marta, se não existe, na delação existe algum prazo para que haja delação ou em qualquer fase processual? Pode em qualquer fase, inclusive depois do trânsito em julgado. Tá? E você pode também fazer a delação para outros crimes. Já existe posicionamento da jurisprudência de que você pode fazer a delação para outros crimes. Nesse caso eu não tenho, mas eu, por exemplo, eu tenho. Eu tenho um caso com a promotoria do Patrimônio Público da Capital aqui de São Paulo, que é a minha de Osasco, de que o delator lá, aqui em São Paulo, já tinha sido condenado, o promotor me ligou e falou, ele quer fazer uma delação de uma fraude à licitação em Osasco, de compra de tal material, e daí eu vou dar a delação aqui para ele. Falei, beleza, entendeu? E daí a gente fez junto, mas é possível fazer para outros processos e é possível fazer também em qualquer fase processual, durante a instrução, antes, ou é só o advogado virar e falar assim, ou às vezes assim, teve a instrução antes do juiz sentenciar, apresenta uma petição, o advogado apresentou uma petição, meu cliente quer fazer uma colaboração premiada, é possível, entendeu? Só aproveitando também, né? Retrocedendo um pouco e trazendo alguns elementos. Você falou Sim. do tratado internacional. É bastante importante falar que hoje os tratados internacionais, só dois, né, que tem status constitucional, que é o Tratado de Nova York e o de Marrakech. Todos os demais, eles têm aí um status de direitos humanos, né, um status supralegal e infraconstitucional, que seria esse de Mérida, né? Razão pela qual é importante fazer um controle não só de constitucionalidade, mas também de convencionalidade, que é bastante interessante pontuar para os alunos. E outra discussão que você trouxe, né, que também é bastante interessante levantar, seria justamente sobre a possibilidade do delegado materializar, né? Porque a discussão se encontra justamente, mas o delegado ele não tem o poder fim. Lembrando sempre, né, que o poder fim da ação penal, ou seja, o titular da ação penal era o Ministério Público. Então, justamente por isso que foi levantada essa discussão, né? Se ele teria ou não teria a possibilidade, mas ao final foi dada a decisão falando que os delegados de polícia, né, enfim, que presidem o inquérito policial, eles poderiam fazer o acordo de não persecução, que são, né, a delação premiada. Sim. Então, e só voltando naquela questão é que eu gosto muito de bater nisso, na questão de... porque as pessoas... a outra parte, os advogados batem muito de que o acordo... os caras só fazem para sair solto e tudo mais. Tem um outro porém também, né? O artigo 19 da Lei de Organização Criminosa prevê crime para o colaborador que apresenta informações falsas. Então, além do cara... Além, assim... O processo corre, o cara trouxe a prova. Ele trouxe a prova e ele alegou tal coisa e a prova você verifica que o que ele alegou era mentirosa e a prova era mentirosa. Além de quebrar o acordo e ele voltar a ser processado, ou, na verdade, quebrar os benefícios que ele iria ter, ele vai responder pelo crime do artigo 19 da Lei de Organização Criminosa. Entendeu? E a outra questão interessante, aí é uma questão mais doutrinária, acadêmica, é assim, quando ele é ouvido em qual qualidade? Ele é ouvido como informante. Se ele é coautor ou partícipe do crime, ele é ouvido como informante. Se ele delata um outro esquema do qual ele não participou para ganhar o benefício nesse processo, daí ele é ouvido como testemunha. Então, assim, aquele negócio, igual do direito. O colaborador é ouvido em qual natureza? Depende. Se é do processo dele, em que ele é partícipe ou coautor, ele é informante. Se é de um outro processo que ele não participou do crime, mas ele tem conhecimento, ele é ouvido como testemunha.
entendeu? E Perfeito. daí, a outra questão também doutrinária era é a questão do, por exemplo, você deixa, quando você não vai denunciar, você vai pedir a extinção da punibilidade dele. Isso é uma extinção, a natureza jurídica. Também não há um consenso ainda. É um perdão judicial ou é uma extinção da punibilidade sui generis? Entendeu? Eu entendo que é uma extinção da punibilidade sui generis, mas Uhum. cada um vai ter posição de todos os lados. E daí existe. Eu vou rebater nas críticas, porque é o que eu sempre ouvi, entendeu? Principalmente nas palestras que eu dou, às vezes para o AB, advogados e tudo mais, questionando. E assim, é fazendo o advogado do diabo. É assim, e o princípio da obrigatoriedade do processo penal, o princípio da obrigatoriedade na ação de improbidade. E daí eu digo, ele é absoluto? Não, ele já está mitigado. A gente tem, por Uhum. exemplo, transação penal, Lei 9.099. A gente tem acordo de Acordo. leniência no caso do CAD, ó, Lei 12.529/11, tá? A gente tem o TAC, né? Que é Tem, o termo de ajustamento de conduta. exato. É. Então, Tem o parcelamento tributário, né? Refis, e agora tem o acordo de não persecução penal, 28. Tá? os crimes tributários é um exemplo clássico, entendeu? E, enfim, daí é isso. Eu dei uma adiantada. Você quer abrir para perguntas aí? Já tem uma pergunta aqui, né? É. Que do Fábio, querendo saber se, no caso, a delação premiada tem alguma novidade com o pacote anticrime. Você já trouxe algumas, né? Mas não sei se consegue pincelar de Sim, eu maneira consigo. Então, bem breve. eu deixei isso por último mesmo. Assim, o que eu acho? Eu acho que qual o lado bom disso? O lado bom é que tudo foi disciplinado. O que o Ministério Público fazia de uma forma meio assim, vai ser desse jeito, porque não tinha nada, só havia a previsão da colaboração premiada na lei de abuso de autoridade, na lei de crime organizado, mas não havia o procedimento. Como agora existe um procedimento todo detalhado, e isso é bacana para amanhã não se alegar nulidade, porque o promotor A fez um jeito, o promotor B fez de outro jeito. Eu acho que a única novidade, a única diferença do pacote anticrime, eu estudei bastante ele em relação à colaboração premiada, é a questão de que você hoje não pode prever medidas que é diferente do que a lei prevê. Por exemplo, regime de pena. Você prevê o regime aberto, sendo que a pena do cara vai ficar em 6 anos de reclusão, 8 anos de reclusão. Você não pode prever um regime especial, diferenciado, como já houve previsão em outros acordos, por exemplo, da Lava Jato, Uhum. que não existe na lei. Você não pode prever que o cara vai ser solto só pela delação, entendeu? São essas as alterações, para mim, as únicas significativas. O que mudou com o pacote anticrime? A gente traça um marco aqui. Somente isso. O resto já era feito pelo Ministério Público, até porque existia uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público Uhum. mais ou menos disciplinando, e os promotores usavam essa como parâmetro, entendeu? Mas veio de uma forma boa porque ela simplesmente dá mais segurança jurídica no trato da questão. E só acrescentando um fato que assim que as pessoas até perguntam, mas é um direito subjetivo do acusado, do autor, ter direito à delação? Não, por quê? Porque assim, se ele não traz prova que realmente valha, você não tem porquê. Uhum. Você não tem absolutamente nada, entendeu? Você não tem por que fazer isso. Uma coisa é, por exemplo, ele faz com o delegado, o promotor discorda, o juiz homologa. E daí a outra questão: qual é o recurso contra a decisão homologatória ou não homologatória do acordo de colaboração? Não existe previsão legal. Então, a doutrina fala em correição parcial. Mas, assim, os recursos, a Lava Jato entrou com correição parcial e a doutrina fala em correição parcial, mas não existe. Você vai entrar o quê? Apelação? Não. Recurso em distrito? Não. Então, embargo de declaração? Muito menos. Então, não tem outra coisa para fazer a não ser correição parcial.
Essa, por Tem mais sinal, é algum? uma das críticas que as pessoas trazem, né? A inexistência de uma lei que, de fato, regulamente a completude, né, do Instituto da Legislação Premiada. Aproveitando também outra discussão que você trouxe, que é bastante interessante levantar, é que a colaboração processual, colaboração premiada, delação premiada, não importa a tipologia que a gente dê, dentro da lei de organização criminosa, ela é um meio de prova, ela não é uma prova, né, Sim, por si só. Então, para que ela, de certa forma, né, as benesses sejam dadas, as benesses sejam aplicadas, esse meio de prova deve, de certa forma, né, condizer com as provas que já estão aí encartadas nos autos. Né? Então, sim. isso é bastante interessante. E fazendo um Que era adendo uma no que... crítica até do Badaró. Né? O Badaró ele fala assim, não, porque de repente você pega um monte de meio de prova, várias pessoas delatando uma só, mas são todos meios de prova, né? Não é uma prova propriamente dita. Então você está Não, então, juntando várias delações nesse sentido. se a pessoa traz um meio de prova e esse meio de prova se consubstancia, isso vale, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, tanto que o pacote anticrime prevê, acho que o artigo 3º C, se não me engano, não vou lembrar o parágrafo, mas ele prevê, aqui ó, acho que eu tenho aqui. Artigo 3º B, parágrafo 4º. O que ele prevê? Ele prevê que você pode suspender a investigação para fazer aquela prova que o colaborador trouxe como meio de prova. Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo. O cara vem lá, eu tenho um caso, eu tive um caso no GAECO assim, não vou citar o nome nem nada, obviamente, mas assim, que o cara veio, a gente descobriu, só que na época não existia nada disso, mas que era assim, o cara recebeu um dinheiro por um laranja, foi para o Uruguai, do Uruguai foi para o Canadá, do Canadá foi para, acho que para o Egito, do Egito foi para Suíça. E daí tava, aquele exemplo que eu dei é mais ou menos, estava no nome na verdade, da empregada doméstica do cara. E daí, o cara vem e fala o seguinte, olha, esse dinheiro fez todo esse percurso. Eu não Uhum. tenho os extratos, mas eu tenho o número da conta porque eu mexia. Eu sei o número da conta. Então aqui, ó, o número da conta no Uruguai é essa, o número da conta é essa. Ele está te dando um meio de prova, ele não está te dando a prova. Porque você precisa da quebra do sigilo bancário por colaboração, por cooperação internacional para que você se substancie aquilo. Então você usa o artigo 3º B, parágrafo 4º, falando, olha, juiz, eu quero suspender a investigação, vou suspender a investigação para produzir essa prova, para ver se o que essa pessoa está falando é verdade. Ah, não é verdade? Ok, não valeu. O cara não tem o benefício. Ah, não, aconteceu realmente. Então, retoma a investigação e aquele meio de prova vira a prova que o cara indicou. Entendeu? Então é isso. Por exemplo, eu tive um caso em que o cara falou: olha, fulano de tal é funcionário fantasma, não aparece, dá 50% do salário para o político X, e eu posso provar. É só você ir lá na rádio tal que ele é locutor da rádio. Pode o horário que for. E a gente foi lá e o cara tava lá. Às 2 da tarde. Entendeu? O outro, ele tem um bar. A gente faz 4 da tarde, o cara tava no bar. Entendeu? Ao invés de estar trabalhando na Câmara Municipal. Então, o cara dá o meio de prova. Ele não tá dando a prova. Porque, assim, a palavra dele. Ele tá falando, ó, fulano é coisa, ele trabalha no negócio. Só que aquela prova é a palavra dele só e não tá consubstanciada, provada por algum outro fato. Agora, quando você vai lá e, E por exemplo, prova. você chega e pede, ó, juiz, eu quero um mandado de busca e apreensão. Você vai lá e localiza o cara, acabou. Entendeu? Uhum. E daí você vira o meio de prova numa prova. Prova, exato. Entendeu? E daí, essa é a diferença, porque o alto índice de condenação. Porque a prova está redonda. Entendeu? Por isso que as alegações. Você pega, por exemplo, eu vou falar dos meus casos. Você pega alegações da defesa, em que a defesa fala do mérito pouquíssimo
E é preliminar, preliminar, preliminar. Ah, nulidade por causa disso, nulidade por causa disso, nulidade por causa daquilo. Ah, porque não coisa. Entendeu? Então, essa é a questão. E é por isso que hoje, ó, quero mandar um abraço para o Mauri, que ele é o coordenador de todos os GAECos do estado, tá? Ah, que sensacional. Grande promotor de justiça. E daí a gente. E é isso que o Ministério Público faz. Ele usa da colaboração para ter um maior índice de condenação, de processar, de condenar. Uhum. E você vê que há um grande índice de confirmação de condenação no TRF, no STJ, no STF. Por quê? Porque a prova está redonda. Entendeu? Não tem mais aquele papo, é testemunha plantada, porque esse documento foi falsificado, porque isso, aquilo, ou as testemunhas de álibi, sabe? Chega a testemunha de álibi, não, peraí, não é bem assim. Não tem, tá aqui o documento, meu filho. Entendeu? E acabou, isso é verdade. É interessante que, assim, uma das pessoas, né, que eu reputo que acabam sendo referência na área, que tem vários artigos publicados, é o Douglas Fischer, que é procurador da República. E vários apontamentos que você trouxe eu achei bastante interessante, porque foram justamente na mesma linha, né? Na mesma linha, no mesmo pensamento dele. Então, eu acredito que foi bastante rico, né? Até levando em consideração que o tempo já está meio que se esvaindo, né? E eu achei bacana. Eu queria, de fato, né, agradecer de todo o coração a sua presença, né? Porque eu achei que foi bastante enriquecedor. O Instituto que cada vez tem sido mais aplicado, principalmente depois do mensalão, né? Porque o mensalão trouxe várias penas exorbitantes. Então, enfim, após esse episódio aí, esse leading case, a gente começou a ter um maior emprego desse instituto, né? Que é o Instituto da Delação Premiada. Então, eu agradeço por você ter elucidado. E fico bastante orgulhoso também, né, de falar que você é egresso da nossa instituição, né, egresso, então, da nossa Universidade de Taubaté. Enfim, a qual você vai ser sempre muito bem recebido, diga-se de passagem. Estou esperando um convite para ir lá, né, na Semana Jurídica, né? Essa semana vai ser meio complicado. Então, eu até ia, e daí aconteceu isso, e daí eu não vou mais. Mas quem sabe ano que vem. Não, fechado. Eu vou falar para o Daniel, que é o responsável, né? Não sei se o Daniel foi teu professor, mas o Daniel tá bastante tempo. Foi professor de tributário no quinto ano. Continua com tributário no quinto ano. Então, foi. Então, ele que é o responsável, mas eu dou um toque nele para chamar no ano que vem, quando já tudo tiver redondo aí, sem esse Covid-19. Mas muito obrigado, viu, Guti? De todo o coração. Obrigado, eu que agradeço todo mundo que estava assistindo aí, tá? Um grande abraço aí a todos. Só uma adendo, tem uma pergunta aqui que não foi respondida antes, da Juliana. A diminuição da pena do delator será critério do juiz ou também é feito pelo promotor no acordo? Então, é aquilo que eu conversei, né? Que eu falei, que depende de como você vai entender. Se você entende que o juiz tem que já analisar tudo quando ele recebe o acordo antes do processo, já fica meio fixado e o juiz, assim, concordo com o que o promotor tá fazendo e ponto. Agora, quem entende, existe outra parte que entende que não, que o juiz pode, a bel prazer, virar no final do processo e mudar a pena. Eu não concordo, porque fere o princípio da segurança jurídica contra o réu. O cara tá ele tá colaborando sabendo que é aquela pena. Porque ele é assim, eu só vou entregar prova se eu tenho isso. Não, é uma justiça negociada. Se amanhã o juiz fala, se ele assim, eu negociei a pena em metade da redução, 1/3, e o juiz reduz em 1/6, ele fala, não honraram com o acordo. Entendeu? Agora, se o juiz entende que no meio do processo as provas que ele trouxe não foram aquilo que ele prometeu, daí sim o juiz pode alterar e daí não fere a segurança jurídica. Perfeito, Gu. Então, de novo, né? Eu acho que essa foi a última pergunta que eu não tinha passado aqui. Queria agradecer você de todo o coração e vamos ver então se o ano que vem a gente recebe você aí para fazer a palestra de maneira presencial. Beleza. Grande abraço aí para todo mundo. Até mais, Gu. Abração. Tchau, tchau.